noite a todos. Boa noite. Convidar o pessoal aqui. Enquanto não dá o horário. Só um minutinho, pessoal. Boa noite a todos. Como é que tá o som aí? Tá tudo ok? Por favor, confirmar como é que tá o som. Pronto. Boa noite a todos. Antes de começar, fazermos a nossa oração. Sejam todos bem-vindos. Senhor Deus, pedimos mais uma vez permissão aos guias e mentores espirituais da nossa casa e ao Cristo para darmos início a mais um trabalho no plano material. Que tenhamos uma noite de muita luz, muita paz, que a gente possa levar para todos aqueles que assistirem, encarnados e desencarnados, um pouco de acalanto para esses momentos que estamos vivendo hoje. Que haja muita luz, harmonia e amor a todos. Bem, para quem não me conhece, meu nome é Francisco, sejam todos bem-vindos. O tema de hoje é capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, itens 1, 2 e 3, Justiça das aflições. Vou começar fazendo a leitura e depois a gente começa fazendo os comentários, tá bom? Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Bem-aventurados os aflitos, itens 1, 2 e 3, Justiça das aflições. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que são famintos e sedentos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque é deles o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. Item 2. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque é vosso o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Felizes sois vós que agora chorais, porque rireis. Lucas, capítulo 6, versículos 20 e 21. Mas ai de vós ricos, porque tendes vossa consolação neste mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis reduzidos aos prantos e às lágrimas. Lucas, capítulo 6, versículos 24 e 25. Item 3. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem acontecer na vida futura. Sem a certeza do porvir, essas máximas seriam um contrassenso. Mais que isso, seriam um logro. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a utilidade de sofrer para ser feliz. Disse que é para ter mais mérito, mas pergunta-se então por que uns sofrem mais que outros? Porque uns nascem na miséria e outros na opulência, sem terem feito nada para justificar essa situação. Porque uns porque uns nada conseguem, enquanto para outros tudo parece sorrir. Mas o que se compreende menos ainda é os bens e os males divididos tão desigualmente entre o vício e a virtude. Homens virtuosos sofreram enquanto os maus prosperam. A fé no porvir pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Todavia, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem a infinitude das perfeições. Ele deve ser todo poder, toda justiça, toda bondade. Sem isso, não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve bem se compenetrar. Deus esclareceu os homens sobre essa causa pelos ensinamentos de Jesus. E hoje,
julgando-os bastante maduros para compreendê-las, revela inteiramente pelo Espiritismo, isto é, pela voz dos Espíritos. Bem, começando o comentário do Evangelho de hoje, os Espíritos da Casa solicitaram que esse capítulo, Bem-aventurados os aflitos, o item Justiça das Aflições, a gente desse um enfoque com relação à colheita obrigatória. Então, a gente poderia estar levando essa palestra para dois caminhos. Um é tentar demonstrar que as nossas aflições, que as nossas dores, nossos sofrimentos são necessárias, ou a gente pode levar também por um outro caminho, que ele já começa no início do texto falando sobre o futuro. E esse caminho seria o quê? A gente começar a plantar hoje. Não importa se eu sofro, não importa se eu estou passando por dificuldades, não importa se eu estou passando por aflições, o mais importante é fazer hoje diferente, fazer melhor, para que eu busque a minha colheita, que é obrigatória. Então, eu posso fazer a palestra toda nesse enfoque, mas lembrando sempre que toda dor e todo sofrimento, toda angústia, toda aflição que eu venho passando hoje foi fruto da minha plantação do passado. E com isso, essa dor e essa angústia, esse sofrimento é obrigatório para mim, pelo que eu fiz. Mas a gente pode tentar mudar o nosso foco, esquecer os erros do passado e focar no presente, para que eu faça tudo certo hoje, para que um dia, no futuro, eu colha o que eu estou fazendo hoje. Então, eu acho que o plano principal da gente hoje é exatamente tentar entender tudo. É tentar entender que Deus não erra, que Deus não nos deseja mal, que Deus não nos pune, que a minha dor, a minha aflição, a minha angústia é justa. Posso até não entender, posso até não compreender, posso até muitas vezes não aceitar, mas eu não posso jamais entender e compreender no sentido de que Deus está errando comigo. Eu posso não aceitar no intuito de querer fazer diferente, no intuito de querer mudar. Vou citar um exemplo simples de hoje, que aconteceu comigo hoje. Uma pessoa próxima a mim fez um exame a semana passada e o resultado desse exame saiu hoje. E o que aconteceu? Essa pessoa, com o resultado do exame que não estava muito bom, ela começou a ficar aflita, começou a sofrer pelo resultado do exame. E como é que a gente deveria receber o resultado de um exame que não é o, digamos assim, não é o que a gente gostaria de receber, mas que a gente deveria entender o seguinte, que não adianta eu sofrer com esse resultado, que o principal hoje é exatamente eu fazer o quê? Buscar minha cura, buscar minha saúde, sem me afligir. Então, de alguma forma, o resultado do exame hoje deu algum problema, mas o principal foi com relação ao quê? É eu entender que eu posso mudar. Se o exame deu problema porque eu deixei de tomar um remédio, se eu estou aflito com alguma coisa, se eu estou... Pronto, eu mudo o meu foco e tento buscar a minha cura, sem me afligir. O que eu acho que o momento que a gente está vivendo hoje, todos estamos vivendo, que é um momento de transição planetária, um momento onde todos estão tendo a oportunidade de reencarnar, digamos assim, e todos estão tendo a oportunidade de fazer diferente, eu tenho duas opções na minha vida. Ou eu sofro, ou eu entendo que faz parte do meu aprendizado aquilo que eu estou passando e faço diferente, e tento buscar as coisas da melhor forma possível. Então, colheita obrigatória, mas não necessariamente eu preciso colher hoje. Eu não preciso fazer as coisas hoje pensando em hoje. Então, a gente sofre muito, a gente passa por muitas dificuldades, a gente passa por muitos problemas em nossas vidas, porque a gente quer tudo perfeito. O texto deixa bem claro com relação a isso. Bem-aventurados os aflitos. É estranho a gente imaginar que Deus está dizendo que aqueles que estão passando por aflições é que são os bem-aventurados. Mas por que ele diz isso? Porque muitas vezes, num processo de cura, muitas vezes para que eu me torne algo melhor, se eu não aprendo pelo amor, muitas vezes eu vou precisar aprender pela dor. A escolha é minha. Então, se eu passo por uma aflição, é porque eu estou tendo ainda a oportunidade de aprender.
Se eu estou passando por dificuldades, é porque Deus está me dando naquele momento uma oportunidade de aprender. E não quer dizer que se esteja tudo bem em minha vida, que eu já aprendi. Não. É o momento que cada um de nós vive, faz com que cada um aprenda de uma forma. Então vão ter pessoas que vão aprender a não roubar sendo preso. Mas tem pessoas que vão aprender a não roubar vendo o outro ser preso. Tem pessoas que vão aprender a não fumar vendo o outro ter câncer por causa do cigarro. Mas tem outros que vão aprender a não fumar depois que recebe o resultado de um câncer por causa do cigarro. Então, cada um de nós passa por uma forma de aprendizado. Muitas vezes a escolha é nossa, se não em todas as vezes. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. E quando Ele nos dá o livre-arbítrio, nos dá a chance da gente decidir como a gente quer aprender. Então, em nenhum momento Deus vai querer que a gente sofra, em nenhum momento Deus quer que a gente passe por dores, angústias, aflições. Não. Fomos nós que escolhemos. Fomos nós que muitas vezes escolhemos o caminho mais difícil, o caminho das aflições, o caminho que muitas vezes nos faz parar para pensar, muitas vezes nos faz parar para refletir e entender que nem tudo que aparentemente é mal, é mal. Quantas vezes a gente acha que perder o emprego é ruim e descobre que a gente pode encontrar um emprego melhor e encontra. Quantas vezes a gente acha que algo ruim, como descoberta de uma doença, e descobre que aquilo ali, na realidade, é um aviso que se você não tratar aquele tipo de doença hoje, ela pode gerar algo pior. Então você vai, trata e se torna algo melhor. Então, a gente precisa parar para pensar, a gente precisa parar para refletir, para entender e compreender que a vida da gente é muito mais simples do que a gente imagina. A vida da gente é muito mais fácil do que a gente imagina. A forma como eu enxergo é que dificulta as coisas. Vou citar o exemplo mais uma vez. Simples. A pessoa pega o resultado do exame e passa a ter sofrimento e dores por causa do resultado do exame. Sendo que foi só o resultado do exame. Não estava dizendo que ela estava sofrendo, não estava dizendo que ela estava com dor. Só estava dizendo que ela precisava melhorar e voltar a tomar um remédio que parou de tomar. Só isso. Não é uma doença grave, não é uma doença que causa... Não, era só exatamente isso. Só que a pessoa passa a ter uma angústia, passa a ter um sofrimento que muitas vezes a gente não consegue entender. Que Deus permite que a gente faça diferente. Então, qual é a minha prova nesse momento, digamos assim? Se eu pego o resultado de um exame que me diz que eu estou com um problema de ferritina. Estou com ferritina baixa, então vamos tomar remédio para o ferro, para que estabilize. Então, são coisas na vida da gente que a gente passa, que é só para a gente entender e compreender que não há motivo para desespero, não há motivo para causar celeumas àqueles todos que estão próximo a gente, não há motivo para que a gente faça com que os outros sofram, se angustiem por causa de algo que a gente pode simplesmente fazer. Porque o que acontece? Muitas vezes a dor que a gente passa, o sofrimento que a gente está, digamos assim, passando, é necessário que a gente faça exatamente algo diferente. Então, a gente vive reencarnações, em cada reencarnação a gente passa por uma prova, passa por uma necessidade, e muitas vezes quando a gente não aprende, a gente reencarna de novo para passar pela mesma prova. Isso acontece também com a gente aqui, já reencarnado. Então, se a minha prova é não roubar, milhões de vezes eu vou ter tentativas e possibilidades de roubar. Então, minha prova é não cair nessa tentação de roubar. Se minha prova é não mentir, se minha prova é não fazer isso, pronto, cada um de nós passa pela prova que precisa. As nossas aflições só são necessárias muitas vezes porque a gente não aprendeu. Se eu aprendo, amanhã eu talvez pare de sofrer. Por que eu digo talvez? Porque talvez ainda seja necessário que eu continue sofrendo, porque a minha dor talvez não seja para mim. Mas vamos imaginar que eu, como um pai, descubra que eu estou com um câncer e
eu vou e curo desse câncer. Mas ainda assim geram outras coisas. E o que vai acontecer? Meus filhos passam por angústia, minha esposa passa por angústia, as pessoas que estão ao meu redor passam por dor e sofrimento, por angústia, pela minha dor, pelo meu sofrimento. Eu já entendi, eu já me curei, mas muitas vezes continuo passando por essa dor para que os outros aprendam. Então, a gente tem que imaginar que a gente também não sofre somente por nós mesmos. A dor, a nossa angústia, o nosso sofrimento pode ser para ajudar o próximo, para ajudar um irmão, para ajudar uma mãe, para ajudar um filho, para ajudar uma esposa, para ajudar um amigo. Então, quantas e quantas vezes a gente não muda a nossa forma de agir, nossa forma de pensar, quando alguém muito próximo da gente passa por alguma dificuldade, ou passa por alguma dor, passa por alguma doença, e a gente passa assim, e reflete, uma pessoa tão boa, a gente tem mania de falar isso, uma pessoa tão boa está passando por essa dor, o que é que causou isso? E aí a gente passa a entender o que causou aquilo, e a gente passa a agir de forma diferente. Então a dor dele foi um remédio para mim, a dor do próximo foi algo boa para mim. Então a gente precisa entender também com relação a isso, que as nossas dores muitas vezes podem não ser algo exclusivamente para a gente aprender, mas sim para aqueles todos que estão no nosso entorno. Então, se a gente puder ser instrumento, que a gente seja. Se a gente tiver consciência disso, que a gente ajude. Que a gente entenda e compreenda que o bem que a gente faz, volta. Lembrando, a colheita é obrigatória. Ninguém faz o mal sem receber algo em troca, e ninguém faz o bem sem receber algo em troca. Se eu opto por fazer o mal, eu arco com as consequências de amanhã ou depois passar por uma doença, passar por uma aflição. Mas não quer dizer que todos aqueles que estejam passando por isso foi porque fez algo errado, mas talvez seja porque necessidade de aprendizado. Eu optei por isso. Quantas e quantas vezes eu vou precisar passar pela mesma coisa? Quantas e quantas vezes eu vou precisar passar pela mesma aflição, pela mesma dor? A gente passa a entender e compreender que se as coisas se repetem, é porque ainda eu não aprendi. Então, eu perco o emprego, ou eu peço, digamos assim, demissão de um emprego, porque esse chefe é insuportável. Aí o que acontece? Eu arranjo um outro emprego. Ó, que coincidência, o chefe também é insuportável. E aí eu vou tomar as decisões erradas de novo, e aí peço para sair desse novo emprego. Aí de repente, consigo um novo emprego. E adivinha o que acontece? Um novo chefe insuportável. Por que isso tudo? Porque a gente não aprendeu. Algo que estava na minha convivência com esse, digamos assim, com o meu trabalho, com o meu chefe, que eu precisava aprender. É assim que às vezes a gente sai de um relacionamento complicado e entra em outro. Quantas e quantas vezes eu e a mulher falando, eu só arranjo homem torto, homem que não presta. Por quê? Porque a necessidade de aprendizado daquela mulher passa por isso. No dia que ela aprender, ela não vai precisar mais ter um homem que, digamos assim, tire ela do sério, que cause aflições a ela. Então, tudo na vida da gente, a gente precisa entender isso. Ninguém reencarna aqui para passear. Ninguém reencarna aqui para viver uma vida de férias. Todos nós estamos aqui reencarnados para nos tornarmos espíritos melhores. Eu posso me tornar um espírito melhor aprendendo com o erro dos outros, ou eu posso me tornar um espírito melhor aprendendo com meus erros. Então, depende de minhas escolhas. Mas eu preciso entender que estamos vivendo num momento, digamos assim, de separação do joio e do trigo, que Deus está nos dando a oportunidade de fazer diferente. Cabe a mim hoje entender que o mundo de provas e expiações está deixando de existir para se tornar um mundo de regeneração. E os espíritos que habitam esse mundo de regeneração são espíritos tendenciosos ao bem. Então, eu preciso mais fazer coisas boas. Eu preciso entender, ser menos egoísta, eu preciso ser menos orgulhoso, eu preciso me colocar no lugar do outro, fazer o outro que eu gostaria que o outro fizesse por mim. Então, eu preciso começar a plantar hoje, se eu não plantei antes, coisas boas.
O importante de todos, para todos nós, é o hoje. Não adianta eu contar para vocês que eu fiz isso ontem, se hoje eu vou e erro. Hoje eu tenho que acertar. O passado pouco importa. Eu entendo e compreendo que eu terei que colher, porque deixa claro, a colheita é obrigatória, eu terei que colher aquilo que eu plantei. Mas eu posso colher de duas formas. Eu posso colher com a ajuda de vários amigos, fazer uma colheita sadia, de forma mais tranquila, como eu posso ter que colher na aflição, na dor, no sofrimento. Vai depender de quê? De minha forma de entendimento. Eu recebo o resultado de uma doença. Como é que eu reajo? Tranquilo. Entender que aquilo é para meu bem, que eu preciso entender e compreender que eu preciso fazer algumas coisas, mas não tem por que eu me desesperar. Porque se eu me desespero, eu posso não morrer dessa doença, mas posso morrer de outra. Quem me garante que eu não me cause um infarto, não me cause um AVC ou alguma coisa que não me cause uma doença pior, porque eu descobri que eu tenho um problema X. E esse problema X, como eu não reagi da forma que deveria reagir, me causou Y e Z, que eram muito mais graves. Então, a gente vai passando pelas coisas da vida, a gente vai buscando entender as coisas da vida, mas a gente precisa entender que se Deus diz bem-aventurados os aflitos, é porque tem muito mais coisas boas na aflição do que coisas ruins. O texto deixa bem claro, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, muitas vezes, o meu choro traz amigos que possam me ajudar a compreender aquilo que eu passo, aquela dor que eu estou passando, aquela angústia que me dá, e eles vão dizer assim: meu filho, não é o que você está pensando, confie, esse choro seu vai passar, essa dor sua é passageira, basta você confiar em Deus, dê tempo ao tempo, faça o que for preciso, busque o que for necessário, mas confie, não se desespere, não sofra antes das coisas. É dessas coisas que fala sobre bem-aventurados que choram, bem-aventurados vós que sois pobres, porque é vosso reino de Deus. Então, se a gente passa a olhar aquilo que a gente passa, que muitas vezes para uns é ruim, para outros é bom. Então, quantas e quantas vezes eu vou olhar para alguém que tem mais do que eu, digamos assim, materialmente, e eu me causa inveja, me causa dor, me causa como é que ele conseguiu, pronto. E se eu olhar para alguém que tem menos, eu tenho muito mais. Não é assim. A gente precisa entender que cada um de nós está vivendo o momento mais perfeito de nossas vidas. Hoje é o dia mais perfeito que a gente podia ter. Hoje poderia ter acontecido comigo milhões de coisas, mas eu estou aqui no centro espírita hoje, graças a Deus. Eu poderia ter sofrido um acidente de carro, eu poderia ter tropeçado numa escada, eu poderia ter caído, eu poderia ter descoberto uma doença, eu poderia ter feito milhões de coisas que poderia estar sendo ruim para mim, aparentemente, mas não. Graças a Deus, eu estou hoje aqui no centro espírita, estou podendo conversar com vocês, estou tentando mostrar para vocês que Deus não erra. Não quer dizer que eu esteja sofrendo, que as coisas são ruins. Não quer dizer que a minha dor é maior que o outro está melhor do que eu. Não, a gente não consegue ver. A gente não sabe a dor do outro. A gente não imagina a dor do outro. Quantas e quantas vezes a gente vai ouvir falar de pessoas que estavam sorrindo, que estavam passando por, digamos assim, dores e sofrimentos que ninguém imaginava. E aí, de repente, aquela pessoa está com depressão, de repente aquela pessoa está passando por uma dor, de repente a pessoa... Quantas vezes a gente olha um casal que aparentemente está perfeito na internet e descobre que aquele casal está separado, está vivendo vida de aparência. Então, a gente não consegue visualizar a dor do outro, a gente não consegue entender, mas a gente precisa entender, sim, que cada um passa por aquilo que precisa e a mim fazer o melhor possível para mim. E se a gente puder fazer pelo outro, melhor ainda. Por que eu digo primeiro para mim? É como no avião. Um avião, quando está caindo, as instruções são: primeiro coloque a pressurização em você, para depois você poder ajudar o outro. Então, a gente só tem que tomar cuidado para a gente não encontrar sempre desculpas para não ajudar o outro. Porque a gente tem essa mania. A gente acha que para ajudar alguém financeiramente,
a gente tem que estar com dinheiro. A gente acha que para ajudar alguém, a gente precisa estar bem. E muitas vezes a gente só precisa escutar o outro. Muitas vezes a gente só precisa ouvir o outro. Muitas vezes a gente precisa se colocar no lugar do outro. Então, quando eu entendo e compreendo que o bem que eu faço gera uma colheita obrigatória de bem, por que não fazer o bem? Se eu compreendo e entendo que a dor que eu passo foi causada por algo que eu fiz no passado, mas eu não imagino, hoje eu não faço mais isso, hoje eu já não desejo mal a ninguém, e por que eu sofro tanto, e por que tanta angústia, por que tanto sofrimento? Bem-aventurados os aflitos. Se existe algo que você pode ouvir que vai lhe servir de consolo, é que bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que são famintos e sedentos de justiça, porque serão saciados. Tem algo melhor que a gente possa ouvir de Deus, de que a nossa dor e nosso sofrimento é uma bem-aventurança? Tem algo melhor que a gente possa escutar? A gente só precisa internalizar isso e acreditar e entender que isso é verdade. Porque muitas vezes essa dor, esse sofrimento é um sinal de que as coisas vão melhorar. É um sinal de que as coisas estão passando. É um sinal de que Deus está agindo em nossas vidas. E que a gente, de alguma forma, está fazendo por merecer. Então, qual a melhor forma de eu amanhã ter algo melhor para mim? Qual a melhor forma de hoje eu ter algo melhor para mim? Para eu ter algo melhor para mim hoje, a melhor forma é o que foi dito aqui na palestra passada da Queen Isabela, que foi sobre a importância da resignação, sobre a parábola do mal rico. É a gente entender e aceitar isso de tal forma que a gente compreenda que Deus não erra, que a gente compreenda que não há hipótese alguma de alguma injustiça acontecer em minha vida. Porque se eu imaginar que algo injusto acontece com minha vida, comigo, eu estou dizendo que Deus erra, que Deus é imperfeito. E a primeira coisa que a gente precisa acreditar é exatamente o contrário, é que Deus não erra, que Deus de forma alguma vai permitir que algo injusto aconteça comigo. Então, se eu sair daqui do centro espírita e bater o carro ali na esquina, como já aconteceu uma vez, eu lembro que eu saí uma vez aqui da meditação, 6:30 da tarde, e bati o carro na esquina ali no ponto Zequinha. Se eu achar que isso foi injusto, eu estou errado. Não, de alguma forma eu precisava bater aquele carro, de alguma forma eu precisava passar por aquilo. A minha reação é que vai mostrar se eu aprendi ou não, se eu vou precisar bater o carro mais vezes. Será que eu me estressei? Será que eu me preocupei com meu bem material? Será que eu me preocupei com a pessoa que eu bati o carro? Será que eu quis xingar a pessoa? Será que eu quis brigar com a pessoa? Então, a forma como eu reajo é que vai mostrar se a minha prova foi vencida ou não, se eu fui aprovado ou não. É como uma escola. Você faz a primeira unidade, faz a segunda unidade, faz a terceira unidade, faz 4 provas, e se não acertar, vai para a recuperação. Vamos imaginar que cada unidade seja uma encarnação nossa. Pode ter certeza que a gente já passou por várias e várias unidades. E enquanto a gente não aprende, a gente não passa de ano. Então, as minhas provas, as minhas aflições, são as minhas necessidades de aprendizado. E a gente precisa internalizar e entender e compreender que bem-aventurados os aflitos. A minha plantação, da forma que eu faço, mas a minha colheita é obrigatória. Se eu fizer o certo, eu vou colher o certo. Não no momento que eu imagino, mas no momento certo de Deus. Quantas e quantas vezes você está passando por uma dor, por um sofrimento, por uma angústia, e as coisas não acontecem como você gostaria, e de repente tudo se apazigua, de repente tudo acalma, e você não entende por que acalmou. Provavelmente, naquele momento, você já aprendeu. Ou se não aprendeu, Deus está lhe dando digamos assim, uma trégua para futuramente lhe cobrar de novo o aprendizado. Porque a vida é assim. Volto a repetir. Quantas e quantas vezes você vai reclamar do seu patrão, do seu chefe? Quantas e quantas vezes você vai reclamar dos relacionamentos que você teve e colocar a culpa no outro? Porque a culpa é sempre do outro. Eu não faço mal a ninguém, eu não desejo mal a ninguém, e eu continuo sofrendo, eu continuo passando por dores, eu continuo passando por angústias, e eu continuo fazendo aquilo que eu considero certo. Mas será que quando eu me coloco como vítima, eu estou fazendo certo?
Quando eu me coloco como alguém melhor que o outro, eu estou fazendo certo? Assim como eu não consigo enxergar a dor do outro, eu não consigo ver o outro. Então quem sou eu para julgar o outro? Quem sou eu para dizer que aquela pessoa é uma pessoa de bem? Quem sou eu para dizer que aquela pessoa faz o certo? Ou quem sou eu para dizer que aquela pessoa erra? Porque a gente não sabe. Porque é muito fácil a gente julgar. Mas a gente não gosta de ser julgado. A gente acha que as pessoas são injustas com a gente. A gente acha que as pessoas nos fazem sofrer injustamente. Só que aí, como espírita, a gente começa a entender que não existe isso de injustamente. Como espírita, a gente consegue entender que não há forma alguma de passar por algo injusto. Então, eu perco meu emprego, é justo. Eu perco meu casamento, é justo. Eu perco minha saúde, é justo. O que é que cabe a mim em cada uma dessas coisas? Entender, compreender e fazer algo diferente para que não ocorra de novo. Volto a dizer, a palestra da semana passada, quem puder assistir, assista, que falou sobre a importância da resignação. Foi uma excelente palestra, vale a pena. Está no nosso Instagram, está no nosso YouTube, então fica o recado para todos. Então, a gente passa a entender que essa justiça das aflições realmente é justo. O nosso mundo é justo. Se o mundo agora está evoluindo, está passando de provas e expiações para um mundo de regeneração, e a gente quer viver aqui, então que a gente passe a fazer por merecer viver aqui. E a gente lembre que a gente não deve julgar, que a gente lembre que a gente deve sim fazer o bem, que a gente deve fazer sem esperar nada em troca. O que é que adianta eu fazer o bem e ostentar? Acabei de dar isso, acabei de fazer aquilo, ó como eu sou bonzinho, ó como eu sou isso. Faço algo por alguém e espero um tapinha nas costas. A gente ainda tem que aprender que essas coisas não são necessárias. A gente ainda tem que entender que o bem feito volta mais cedo ou mais tarde. Tem um espírito aqui que fala, se é bom ser bom, por que não ser bom? Então a gente precisa aprender a fazer isso. A gente precisa fazer pelo outro aquilo que a gente gostaria que fizesse por nós. Se eu puder diminuir a dor do outro, que eu faça. Se eu puder acalentar a dor do outro, que eu faça. Mas que eu entenda e compreenda que talvez o outro não queira mudar. Que eu entenda e compreenda que o livre-arbítrio do outro vai tomar as decisões que ele achar melhor. Por mais que eu veja, por mais que eu enxergue, por mais que eu ache que eu esteja certo, por mais que eu ache que a pessoa vai continuar sofrendo, por mais... Pronto. Eu preciso entender que a necessidade de aprendizado do outro é passar por aquilo. Quem somos nós para julgar? Quem somos nós para dizer ao outro não, sim, talvez? Entendemos. A gente precisa entender que se o outro sofre, se o outro está aflito, se o outro não quer mudar, se o outro não quer enxergar, é porque talvez ele não esteja preparado para isso. É o exemplo de pai. A gente como pai, a gente quer sempre ensinar para os nossos filhos o melhor. Mas nem sempre a gente vai conseguir ensinar o melhor. Nem sempre ele vai fazer aquilo que a gente quer que ele faça. Muitas vezes ele vai precisar passar pelas decisões que ele quer, pelos sofrimentos que ele precisa passar. Isso nos angustia como pai? Angustia, porque a gente não quer que aquele que a gente ama sofra. Eu tenho uma mãe de 82 anos. Ela sofre até hoje por cada dor, por cada sofrimento meu e de meus irmãos. Imagino que eu vai acontecer a mesma coisa. Mas minha mãe precisa entender que a dor é minha. A minha aprendizado é meu. Os aprendizados dos meus irmãos são de meus irmãos. Que ela não tem culpa. Porque às vezes a gente ainda tem isso. A gente quer levar a culpa pela decisão dos outros. Ah, eu não criei certo, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Eu deveria ter batido, eu deveria ter botado castigo, eu poderia ter dito mais nãos, eu poderia ter dito mais sims. Não importa. A verdade é que chega uma hora na vida da gente que a gente tem maturidade suficiente para entender que somos nós os responsáveis por nossas escolhas. Somos nós aqueles que vai decidir o nosso destino. Não vai chegar ninguém lá
e vai dizer, não, Deus, salve ele, porque ele é meu filho. Pode ajudar, pode fazer isso, pode. Mas se seu filho não mudar, se seu filho continuar ruim, se seu filho continuar fazendo coisa errada, ele vai precisar passar pelas coisas dele, porque a colheita é obrigatória. Se Deus interpelasse de tal forma que para uns de uma forma, para outros de outra forma, não seria Deus perfeito, ele seria injusto. Então, não adianta eu ser filho de irmã Dulce em uma outra encarnação, e isso não vai gerar para mim um passaporte para o céu. Não, são as minhas ações. Eu posso ser filho, posso ser irmão, posso ser pai, posso ser de pessoas espirituais muito mais elevadas do que eu. Mas isso não quer dizer que por eles estarem próximos a mim, que eu estou salvo. São as minhas decisões, são os meus atos, são as minhas necessidades de aprendizado, são o caminho que eu preferi traçar. Sou eu que decido. A minha dor é minha, a minha angústia é minha, e são causadas por mim. Talvez isso seja um pouco duro, talvez a gente não queira enxergar isso, porque é muito mais fácil a gente colocar a culpa no outro. Mas se fala sobre a justiça das aflições, e aqui está dizendo, as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem acontecer na vida futura. Sem a certeza do porvir, essas máximas seriam um contrassenso. Mais que isso, seria um logro. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a utilidade de sofrer para ser feliz. Diz que é para ter mais mérito. Mas pergunta-se, então, por que uns sofrem mais que outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem terem feito nada para justificar essa situação? Por que uns nada conseguem, enquanto para outros tudo parece sorrir? Cada um passando pelo que precisa. Cada um passando pela necessidade de aprendizado que precisa. Cada um colhendo o que plantou. Cada um planta o que colherá. Parece repetição, parece que... Mas é exatamente isso que está acontecendo com a gente. Nós reencarnamos, nós repetimos as oportunidades. E muitas vezes repetimos as nossas falhas, repetimos nossos erros, repetimos. Até que um dia a gente gira a chave. E aí quando gira a chave, descobre que era fácil. Era simples. Era só eu deixar de ser orgulhoso, era só eu deixar de ser egoísta, era só eu fazer o outro que eu gostaria que o outro fizesse por mim, era só eu aprender a não julgar o outro, era só eu aprender a me colocar no lugar do outro. Eram coisas simples que precisavam ser feitas. E por que a gente não faz? Porque a gente continua preferindo viver se colocando no papel de vítima. A gente prefere continuar vivendo como se Deus errasse com a gente. A gente prefere continuar vivendo como se Deus fosse injusto com a gente. Porque não pode ser que não seja injusto. Porque eu estou sofrendo. E eu não mereço sofrer. Eu sou uma pessoa que faço bem, que eu faço isso, que eu faço aquilo. Por que eu estou sofrendo? Por que tanta injustiça comigo? É assim que a gente vive. É a gente o tempo todo achando que somos injustos conosco. Hoje, a vacinação está liberada para as crianças, adolescentes de 15 anos. Muitos pais não vão levar seus filhos. Ah, mas adolescente. Aí amanhã ou depois eu pego uma doença e acho que Deus foi injusto comigo, porque eu não levei meu filho para tomar uma vacina, que é uma coisa simples. Mas, vamos entrar em política? Não, vamos buscar o que é melhor para a gente. Se a maioria, se a ciência, se isso está dizendo que é bom, por que não tentar? Quantas e quantas pessoas não morreram porque não se vacinaram? Quantas e quantas pessoas continuaram teimando com relação a uma coisa simples? A gente não tem o que arriscar. A melhor forma da gente fazer é se prevenir. Então, eu me previno em muitas coisas, não indo, digamos assim, se eu não quero ficar gripado, eu vou evitar tomar gelado, evitar tomar sereno. Era isso que os pais da gente falavam quando a gente era pequeno. Meu filho não sai sem camisa, meu filho não faça isso, não ande descalço. Pronto. Eram prevenções para evitar que eu adoecesse. Será que a gente está se prevenindo com relação a isso?
Será que a gente está atento de que o que eu plantar hoje eu vou colher? Então, se eu posso fazer algo pelo outro, que eu faça. Se eu posso ajudar o outro, que eu ajude. Se eu posso me colocar no lugar do outro, entender que o outro está errando, mas que ainda não é o momento dele mudar, que eu me coloque. Porque é muito fácil para mim hoje, que tive direito, digamos assim, à educação, tive direito à escola, julgar o ladrão. Não estou querendo aqui defender o ladrão. Não estou querendo defender ninguém, assim, nesse sentido. Mas será que se eu tivesse na pele dele, eu não estaria fazendo igual ou pior? E será que em uma encarnação passada eu não fiz igual ou pior? E aí eu estou tendo a oportunidade de julgar, no fundo a mim mesmo? Quando eu desejo a morte de um ladrão, de um estuprador, de alguém que fez mal, que fez isso, que fez aquilo? Será que eu não estou desejando a morte minha? Porque eu não sei o que eu fiz em vidas passadas. O que eu sei é, se eu estou reencarnado em um mundo de provas e expiações, que está passando por uma transição planetária, é porque boa coisa eu não fui. Porque se eu fosse algo muito bom, eu estaria num planeta muito melhor, em um lugar muito melhor. Então, se eu vivo num mundo de provas e expiações, onde o mal ainda prevalece, e vai deixar de prevalecer porque a gente está se tornando um planeta de regeneração, mostra que muitos de nós está tendo a oportunidade, talvez a última, de continuar aqui num mundo melhor. Mas se não aprendeu, vamos para um outro planeta. Assim como a maioria de nós chegou aqui no planeta Terra devido a isso. Então que a gente pare, que a gente reflita, que a gente entenda, que a gente compreenda que essa encarnação é importante. O hoje é mais importante ainda. A minha dor, a minha angústia, a minha dificuldade, tudo que a gente está passando é para o nosso bem. Difícil entender isso. Mas é para o nosso bem. Um dia, quando a gente estiver lá no plano espiritual, a gente vai entender isso. E vai falar assim, poxa, eu poderia ter feito mais. Eu poderia ter acreditado mais. Eu poderia ter estudado mais. Eu poderia ter me instruído mais. Porque a verdade é que amai-vos e instruí-vos. E a gente está buscando esse entendimento? A gente está buscando essa compreensão? Não. Eu sofro, eu passo por angústias, eu passo por aflições e só reclamo. Eu não busco entender, eu não busco fazer diferente, eu não busco algo simples. Eu não busco a resignação. Volto mais uma vez para a palestra da semana passada. A gente precisa levar para a gente esse entendimento, essa compreensão de que o amor de Deus está em nossas vidas, que a gente está tendo a oportunidade todos os dias, sem dúvida, todos os dias de fazer diferente. A gente tem todos os dias opções de plantar o bem, de fazer o bem, de entender e compreender que fazer o bem não necessariamente precisa ser um bem material. Eu posso ajudar um amigo com um abraço. Ah, mas a gente está em tempo de pandemia, não pode abraçar. Mas você pode estar presente, você pode ouvir, você pode conversar, você pode ligar para a pessoa e dizer assim, ó, eu estou aqui, precisar de qualquer coisa, me liga. Ó, tamo junto. Quantas e quantas vezes você vai poder ajudar alguém só com isso? A gente sabe que muita gente está sofrendo, a gente sabe que muita gente está passando por dificuldades, a gente sabe que muita gente está passando por dores e sofrimentos, mas a gente também sabe que Deus é bom, que Deus não erra. Por exemplo, esse final de semana eu estava no litoral norte, e aí teve um boato de que se um vulcão entrasse em erupção nas Ilhas Canárias, pudesse ter esse tsunami e atingir Salvador e o litoral norte por consequência. Minha filha de 14 anos começou a ficar aflita, com medo, porque a gente estava na praia. Mas pai, entrou em erupção lá, que realmente entrou em erupção. Mas a gente não precisa viver em aflição. A gente não precisa viver em angústia. A gente precisa entender e compreender que as coisas precisam, mas não precisa sofrer antes. As coisas não são para sofrerem antes. As coisas às vezes chegam antes para a gente entender antes, ou se preparar melhor. É para isso muitas vezes que chegam notícias de que pode acontecer um tsunami, para que a gente se prepare, para que a gente não sofra, para que a gente trace uma rota de fuga, para que a gente entenda que temos X horas para fazer, sem desespero, sem medo, sem dor.
Assim é quando a gente descobre uma doença. Quando a gente descobre uma doença, é para a gente mudar. O exemplo mais, digamos assim, forte que eu tenho com relação a uma doença chamada câncer é o exemplo que eu tive de minha sogra. Minha sogra descobriu um câncer e ela lutou durante 1 ano e meio com relação à doença, mas, na minha visão, evoluiu espiritualmente como nunca, em 1 ano e meio. Precisou passar por uma doença para ter uma oportunidade de evoluir mais rápido. E quando a gente descobre que a gente não morre, fica muito mais fácil de entender. Fica muito mais fácil da gente resignar. Fica muito mais fácil da gente aceitar as coisas como elas são. Então, uma doença não é algo ruim, a menos que você encare ela como algo ruim. Ela pode ser apenas um instrumento que Deus nos deu para aprendizado, para evolução espiritual. Porque se alguém me disser que nasceu e não tem certeza que um dia vai morrer, eu tenho certeza que vou morrer. Eu só não sei quando. Eu brinco que pode ser amanhã, como pode ser daqui a 50 anos, como pode ser 60 anos. Mas será que se eu soubesse, tivesse certeza que fosse amanhã, hoje eu não estaria fazendo algo diferente? Eu não estaria fazendo algo melhor? Será que eu descobrindo uma doença grave, eu não ia estar me tornando um espírito melhor ainda? Porque a gente ainda tem isso. A gente vive como se fosse viver mais 50 anos, mais 40 anos, mais 30 anos, e aí continua errando, continua não fazendo melhor, porque a gente tem esperança que amanhã eu aprenda, a gente tem esperança de que amanhã eu faça diferente, quando na realidade eu precisava fazer diferente hoje, e por que não agora? A plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. A verdade é que quantos de nós vamos precisar, quantas e quantas vezes a gente vai precisar reencarnar, quantas e quantas dores, quantas aflições a gente vai precisar passar para a gente aprender que Deus é bom, que Deus não erra, que Deus é justo e perfeito. Então, que a gente pare, que a gente reflita com relação a isso. Eu vou ler aqui o último trecho mais uma vez, para a gente encerrar a palestra hoje, de antemão já agradecendo a todos, mas o texto diz: todavia, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem a infinitude de perfeições. Ele deve ser todo poder, toda justiça, toda bondade. Sem isso, não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve se bem compenetrar. Deus esclareceu os homens sobre essa causa pelos ensinamentos de Jesus. E hoje, julgando-os bastante maduros para compreendê-la, revela inteiramente pelo Espiritismo, isto é, pela voz dos Espíritos. Então, que a gente pare, que a gente reflita, que a gente entenda que é bem-aventurados os aflitos, que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória, que o bem que a gente fizer, um dia voltará, mas que a gente fizer sem esperar nada em troca, porque não adianta eu querer fazer algo hoje para esperar amanhã ou depois de amanhã esse resultado. Não. O que Zé Grosso fala aqui com a gente: se é bom ser bom, por que não ser bom? Então que a gente aprenda a ser bom, que a gente faça um pouquinho hoje, que faça um pouquinho amanhã, que faça um pouquinho depois de amanhã, e quando a gente abrir os olhos, a gente já está aprendendo a fazer o bem todos os dias, que a gente está aprendendo a ser bom todos os dias, que a gente está aprendendo a amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Que Deus abençoe a todos nós. Lembrando que a semana que vem a palestra será dia 27 de setembro, capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. E o item 8, os falsos profetas, com foco na mediunidade comprometida. Pedir a todos que elevem um pensamento. Se aqueles que conhecem a Luz e a Harmonia se vejam aqui
consigam se teletransportar para aqui. Senhor Deus, que os guias e mentores espirituais de nossa casa se façam presentes e cubram de amor e de paz a todos aqueles que estão assistindo neste momento e que se assistirão mais tarde no YouTube ou no Instagram, que entendam e compreendam o amor de Deus em nossas vidas, que entendam e compreendam a perfeição de Deus em nossas vidas, que entendam e compreendam a justiça de Deus em nossas vidas, que entendam e compreendam que um dia colheremos aquilo que plantamos hoje, e que a gente não desista, que a gente persista e que a gente insista em ser bom, em fazer o bem e amar a Deus sobre todas as coisas. Que haja luz, que haja paz, que haja harmonia em nossas vidas. E gratidão a todos pela paciência que tiveram conosco. Que Deus abençoe a todos. E até a semana que vem com o próximo palestrante. Paz.